Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Personalidades, hoje em especial o primeiro do ano de 2022 e eu estou muito feliz e realmente grata a Deus porque hoje é um programa bem especial, afinal de contas recebo pastor Salles Batista e irmã Raquel, que com toda certeza será um programa muito abençoado. Muito obrigada por terem aceitado, né? E olha só o quanto que é de Deus, porque já tem um tempo que nós estamos programando esse programa. E, por questão de agenda, ainda não tinha dado certo. Mas Deus reservou para que seja o primeiro do ano de 2022. Muito obrigada pela presença, viu? A gente é que agradece, né? A Bíblia diz que há tempo para tudo, né? Então, o tempo de Deus é hoje. Com toda certeza. E olha, e em especial, o que eu mais gosto na ideia do programa é porque temos passado por questões, por tempos difíceis. E é bem dito que trazei à memória aquilo que nos dá esperança. E por isso o propósito desse programa, trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Pastor, o que eu posso trazer à memória que vai realmente trazer esperança para dias melhores? Ok, Pamela, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui no teu programa. Sempre te admirei nos programas e hoje eu resolvi falar menos, porque estou entre duas mulheres, né? Mas ano passado, ano de 2021, foi um ano muito abençoado por Deus, embora com a pandemia, etc. Mas esse ano que estamos vivendo, 2022, temos certeza que aquilo que Jesus prometeu, que é esperança para todos nós, há pessoas que dizem que não tem esperança. Deus tem esperança para cada um cidadão que o busca e certamente que encontrou Jesus. Com toda certeza. Para a senhora, quais são os motivos que lhe trazem esperança? Olha, Pamela, eu achei muito bom você escolher esse tema para começar 2022, né? Porque é uma coisa que eu repito muito lá em casa, né? Nós temos uma filha, a Kélia, né? Que ela já passou por 2 AVC e eu falo, ela é uma guerreira, uma vitoriosa. E sempre eu estou ali no quarto conversando com ela e todo mundo tem isso, dia de altos e baixos, né? Então eu digo para ela, traga à memória coisas que te tragam esperança. E o que é coisas que trazem esperança? Coisas boas, coisas de Deus, tudo que Deus já fez por nós. Se nós já estamos aqui hoje, nesse programa, é um milagre. Porque muitos aí, 2021, 2020, 2021 foram 2 anos muito sofridos, né? Muitas pessoas partiram e nós estamos aqui, isso é presente de Deus. Então, às vezes, nós somos tentados a trazer na nossa mente, porque a nossa mente é o lugar de vitórias ou de derrotas. Então, ela às vezes é tentada na hora da luta, na hora da provação, achar eu não vou conseguir, eu sou um fracassado, mas é nesse momento que a gente tem que trazer à memória tudo que Deus faz por nós, tudo que Deus tem feito. Só da gente estar aqui respirando é um milagre de Deus. E eu converso muito com a Kelly, né? E eu digo, se todo mundo pensasse assim, esvaziasse a sua mente de todo lixo e colocasse coisas boas, coisas positivas, porque há poder nas nossas palavras, no que nós falamos, no que nós profetizamos. Então, trazer à memória o que Deus fez e o que Deus faz e o que Ele fará, porque Ele era, é e será o nosso Deus para sempre. Então, é isso que eu digo, traz coisas boas para a mente, enche a tua mente de coisas boas. Então, a tua vida vai fluir mais, vamos fluir mais, vamos andar mais, eu falo para Kelly, vamos andar mais 1 milha, mais 2 milhas, mas trazendo à memória coisas que nos tragam esperança. E Jesus é a nossa maior esperança, né? Com toda certeza. E nesse período de pandemia, pastor, o que o senhor sentiu? Eu presenciei, vi alguns depoimentos, alguns relatos de pastores, porque foi uma fase em que a maior afronta que nós tivemos, o maior desafio que todos sentiram foi exatamente a mente. Foi o maior campo de batalha com toda essa questão da pandemia, porque muitos se viram do nada, parou tudo, possibilidade de ganhos, aí vem todas as questões financeiras, vem questões emocionais, vem a questão espiritual. Então todos, de um modo geral, sentiram muito esse impacto da pandemia. E eu percebo que o maior ataque é o emocional, é a mente. Como foi essa experiência quanto aos fiéis, quanto à sua liderança? Foi um momento realmente desafiador em liderar nessa circunstância?
Assim, Pamela, hoje eu tenho alguns livros e Deus tem me cobrado. Eu estou começando já a escrever algumas coisinhas sobre a mente. E até um dia eu estava conversando com o homem de Deus, ele disse, olha o livro sobre a mente. Porque é da mente que se flui tudo, coisas boas, coisas ruins, né? Eu estava aconselhando, há dias atrás, alguém estava pensando em suicídio. Disse, por quê que está pensando em suicídio? Você não está bem empregado? Estou. Sua família está bem? Está. E por quê? Disse, não, nasceu isso na minha mente. E, então, assim, esse tempo da pandemia, houve muitas percas de vida, muitos órfãos perderam seus pais, seus familiares, seus amigos. Se considera que houve prejuízos, mas houve alguma coisa que nos despertou. Por exemplo, momento de reflexão, momento da gente pensar sobre Deus, fazer uma reflexão sobre Jesus, o tempo que nós estávamos longe da família. Às vezes, quem não conhece bem Jesus estava mais longe da família, perto dos amigos, em situações diferentes. Então, houve um momento também nesse período da gente fazer uma reflexão. Como eu posso ficar mais perto da família? Como eu posso ficar mais perto de quem eu amo? Como eu posso superar os negócios da vida? Porque é um momento realmente que afetou o mundo inteiro. País primeiro mundo e país terceiro mundo e etc. Então eu entendo que nós agimos correto como líder de muito liderado, de muita gente. Nós agimos correto em orientar que o povo se cuidasse melhor, mas não esquecesse o principal, que é Jesus. Eu digo sempre, Jesus, ele nos está nos informando, está nos dando uma oportunidade de pensarmos que nós não vivemos sós, nós temos que prestar conta um dia com alguém. Então, esse distanciamento entre o ser humano e Deus foi uma oportunidade de país primeiro mundo, os grandes homens, os grandes empresários, entender que nesse momento não tem um excelente médico, nenhum médico descobriu qual o remédio para essa terapia, essa doença, nem o medicamento e nem tem como cuidar das pessoas. Nós se percebe, eu tenho conversado com alguns médicos, eles vão tentando acertar, mas não há ainda o medicamento, como até hoje não houve o medicamento certo para a gripe. Se toma algum medicamento, mas ninguém até hoje curou a gripe. Penso eu que vai ser da mesma forma esse vírus que está aí. Então, acredito que foi um momento que Deus nos permitiu para avaliarmos quem somos nós e que distância estamos entre nós e Deus. Momento de reflexão. Essa clareza. E ainda falando dessa questão do campo da mente, eu percebo a sua atuação enquanto pastor de muita sabedoria no sentido de atuar também trazendo opções através do canal de comunicação, trazendo opções para os fiéis, opções essas que são realmente, digamos, não permitidas, mas que são úteis de fato, porque uma coisa que é muito interessante é que pensamento, as minhas emoções, tudo que eu sou é realmente alimentado pelo que eu assisto, pelo que eu ouço, e tudo isso comunica e gera essas conexões e vai gerando no campo da mente pensamentos, né, que me aproximam ou que me afastam de Deus. Como foi que começou essa sua inspiração em se voltar para a comunicação? Eu vejo comunicação já há quase 30 anos. Eu fui diretor de televisão em Belém do Pará, a capital, nossa capital, diretor de rádio há mais de 10 anos e sempre vivi no meio de comunicação. Aliás, a minha vinda para Marabá foi porque eu vim para Marabá, não para ser pastor, mas para montar a televisão aqui. Outro pastor me pediu pela experiência que tinha. Acabei me tornando pastor da igreja de Marabá e não poderia eu, com quase 30 anos de conhecimento de comunicação, de televisão e rádio, ficar a igreja fora de comunicação. Então, hoje nós temos a televisão e, se Deus quiser, estão num projeto de oração, mais com as mulheres que estão orando por nós, para que possamos ter uma rádio na cidade de Marabá, administrada pela Assembleia de Deus Missão em Marabá, que vai alcançar outras igrejas também. E nesse momento da pandemia,
a televisão, ela foi muito própria, muito útil para comunicar ao pessoal, fica em casa, conforme a orientação das autoridades, ou saio de casa, né? Se ficar em casa, é orientação para que as pessoas se cuidem, o medicamento certo é esse? Se é, vamos juntos. E a televisão foi muito útil, tanto a televisão como também as igrejas, a liderança que trabalha comigo, são mais de 100 igrejas, 134 templos, mais de 100 pastores trabalham comigo, então tudo isso chama-se comunicação. Jesus foi um grande comunicador. Jesus curava, alguém dizia, ide e dizei o que eu fiz. Em outro momento, Jesus dizia, não digo nada para ninguém. Tanto um como o outro, Jesus estava se comunicando. Então, a comunicação é muito interessante e não viveremos, principalmente nesse tempo do fim, nesse mundo, esse século XXI, esse mundo globalizado, não viveremos sem comunicação. Os países que até hoje viveram isolados, sem comunicação, perderam 50, 70, 100 anos e dificilmente se recuperam. Comunicação é essencial tanto para as igrejas, tanto para a vida política, tanto quanto qualquer cidadão do mundo. Foi realmente atrelar o seu propósito espiritual a algo que é a sua experiência, né? Realmente uniu o propósito e por isso se consolidou. Sim. Irmã, para a senhora, como foi essa fase de pandemia? Quantas mulheres estão sob sua liderança? Na realidade, são em torno de 7.000 mulheres, né? Quando a gente reúne para o congresso, a gente coloca um coral com 3.000 mulheres, como foi a última festa. A gente estava preocupado porque como vamos reunir, né? Já que foi restrito o número de pessoas, mas aprove a Deus, quando fizemos o congresso, já está liberado e nós conseguimos reunir um coral com 3.000 mulheres. E a televisão, a TV Cairóis, é uma bênção, ela foi o canal que nos ajudou, porque houve um momento que, não só as igrejas, mas que todo mundo, só quem ficou aberto foi supermercado e hospitais, farmácias, mas que os templos também tiveram que fechar por um pouco de tempo as portas, mas a igreja ela não parou, porque aqui, através da televisão, a gente ministrava a palavra, a igreja ia até, porque eu digo igreja somos nós, então os pastores se revezavam e vinham para cá fazer o culto, eu também gravei alguns programas aqui, meu esposo também, a igreja foi até os irmãos, levava a mensagem para as mulheres. Eu sempre digo que essa é uma ferramenta importante, eu oro muito pela TV Cairóis, porque é um canal de bênçãos, porque onde eu não posso ir, onde o pastor Salles não pode ir, você não pode ir, não pode entrar, mas a TV entra num quarto de um hospital, aí levando a palavra. Nesse momento nós celebramos a ceia aqui, as pessoas celebravam em casa, então reunia as mulheres também através daqui. Criamos um programa, né? Missão Mulher na TV, não tinha, e nós criamos, a pandemia nos levou a isso, a escolher, pensar em algo novo, e a televisão veio para nos ajudar, então nós reunimos as mulheres falando através do canal da televisão, tanto prova que foi uma coisa que já estava determinada por Deus e que nós tivemos que nos reinventar, né? Então não parou, a Missão Mulher não parou durante esses 2 anos de pandemia, e nós não queremos parar, queremos continuar. E foi assim que eu consegui, através da televisão, que às vezes a gente, quando não está tão precisando, a gente não valoriza tanto, mas essa ferramenta de trabalho que Deus colocou, a TV Cairóis, ela foi assim de suma importância para a gente poder comunicar com os irmãos e com as pessoas que estavam, como você falou, na mente, né? Atingida a sua mente, e a gente estava aqui levando a palavra, né? Jesus, o maior psicólogo que a humanidade já teve. Então, ele nos inspirando e nós entrando no lar das pessoas. Então, é assim que a gente conseguiu reunir o povo. Com certeza. Uma coisa que eu percebo eu nunca falei isso publicamente, mas assim, eu vejo o quanto que o diabo é astuto.
em que eu vou reformular aqui. Demais, porque eu vejo vários filmes lançados, né? Vários filmes bíblicos que levaram muitos públicos a irem assistir. Aí vem a Astuto, né? E faz uma série muito conhecida, não sei se vocês já ouviram falar, que é Lúcifer. E eu vejo que isso ganha uma popularidade na internet, que a gente já vai chegar aí na internet, o poder de influência que a internet tem. E na internet se tem uma propagação tão grande disso que é muito comum você ver cristãos, né, que congregam, mas que também acompanham séries como essa. Eu tenho a minha visão pessoal quanto a isso, porque eu imagino o seguinte: se Jesus, estando aqui, ele se retirava inúmeras vezes para ir orar, eu não faço nem metade, eu já estou errada até umas horas, né? E aí eu pego um pouco do meu tempo e vou cultuar, adorar a Lúcifer, que não é nada burro, né? De fazer algo que realmente teve uma grande proporção. Fiéis, como eu disse, cristãos acompanham. Eu até vi uma sátira do pastor Lucinho falando sobre isso, que a pessoa perguntou... Vi toda a série, o que eu faço agora? Aí ele foi lá e disse, jejum e oração. Para o senhor, qual o seu conselho para fiéis, para cristãos, quanto a terem esse cuidado? Porque não é porque está na moda, que todo mundo acompanha, que eu, cristã, tenho que também ceder e ir lá acompanhar, porque todo mundo está falando que é muito bom. Qual é o seu conselho a esse tipo? Falaste, é muito interessante o que tu estás colocando. Na realidade, o povo é muito tendencioso. Para onde está indo a multidão? É para lá que eu irei. Não é bem verdade isso, né? Nós temos na Bíblia o livro de Números. Então, não está fora, não está... não é um pensamento negativo quando alguém diz, não, mas Deus não quer número, Deus quer qualidade, etc. Não, para ter qualidade tem que ter o número para poder ser escolhido. Então, esse momento... que as pessoas estão muito em dúvida, não sabem para onde vão. Alguém que gosta do cinema, vai ao cinema, não pode. A aglomeração não pode. Então ele acaba procurando alguma coisa para fazer, alguma coisa para preencher a mente dele. Então é um momento de muita reflexão, mas saber nessa reflexão o que é que eu quero, o que é que eu vou fazer, o que é produtivo, o que me ajuda minha família e ajuda outros também. Então, assim, esse tempo de pandemia, ele veio para despertar pessoas, para enriquecer pessoas de conhecimentos, porque nesse momento, você falou bem, Lucifer, nosso inimigo, ele trabalha. E ninguém pense que ele fica dormindo 24 horas. Não, enquanto nós estamos descansando pela madrugada, ou na hora que dormimos, ele está reunindo com seus ministros lá no inferno, onde quer que seja, traçando alguma coisa contra a família, seus projetos, a família, etc. Trazendo entristecimento para alguma coisa, tanto quanto a mim, outro qualquer. Então, esse momento, alguém diz assim, onde está Deus com essa pandemia? Deus não está vendo? Eu oro, eu busco a Deus, etc. Não, mas nós não podemos negar que João Batista, o primo de Jesus, ele morreu sem cabeça, não era para ter morrido, já que era primo de Jesus. Mas o inimigo coloca confusão na cabeça das pessoas para esse momento você fazer as perguntas, onde está Deus, pandemia, etc. Então, assim, há uma linha de segmento de quando alguém vai para o lugar, todos acompanham. E muita gente tem se desligado da palavra de Deus, do senso de ouvir Deus e de saber o que é o correto, seguindo pessoas que às vezes não sabem muito bem para onde ir nesse momento muito próprio, que é o momento da pandemia. Eu vejo essa questão essa série, Lúcifer, né? Eu digo, isso aí é o vazio que o homem tem na alma e ele tenta preencher de alguma maneira. Isso é a pessoa que traz, o pai de família, a mãe de família que se diz cristão e que assiste uma série dessa. Leva o demônio para dentro de casa. Aí depois fica chamando, o que eu faço? Como você disse, né? Pergunta, o que eu faço agora? Ora, jejum e pede libertação. Porque Lúcifer era um anjo de luz, né? Foi expulso do céu porque queria usurpar, queria o lugar de Deus. E como é que
eu, me dizendo cristão, vou levar uma série dessa para minha casa, para minha família. Você tem que levar Deus, levar a palavra de Deus. A Bíblia tem tudo. A pessoa tem tempo para sentar e ficar assistindo uma série e não tem tempo para conversar com Deus, para orar, para falar com Deus. Então, isso é um perigo. Um pai, uma mãe de família, levar um lixo desse para sua casa, porque é um lixo. É um lixo. O diabo coloca aí. Alguém pensa que o diabo é uma pessoa com chifre, com rabo, com garfo. Nada disso. Ele era um anjo de luz. Ele tem poder. O poder dele é limitado, mas ele tem poder. Então, quem coloca na mente da pessoa para tirar sua vida é ele, porque ele é ladrão. Ele vem roubar, matar e destruir. E se você abrir a sua casa, se você der brecha para ele, ele entra. Ele entra. Então, eu aconselho a quem assistiu essa série, quem levou esse lixo para dentro de casa, que faça isso. O pastor disse, agora ore, jejue, peça perdão a Deus, né? Ainda há tempo para você consertar isso, porque a gente vê muitas pessoas, a gente recebe telefonemas, pessoas perturbadas mentalmente, ouvindo vozes, dizendo, tira a tua vida, vai lá para a ponte. Por quê? Porque encheram a mente de coisas que não são boas, de lixo. Mas se encher a mente com a palavra, como foi que Jesus venceu o diabo quando ele foi levado ao deserto para ser tentado? Jesus venceu com a palavra. Ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. A Bíblia, tanto a Bíblia católica como a Bíblia evangélica, é a mesma coisa, é a palavra de Deus. A Bíblia fechada, ela vai ser um livro qualquer, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Então, leve Deus para dentro da sua casa, né? Leve a palavra, e com a palavra você vai vencer. Excelente. E como bem diz a palavra, né? E a paz de Deus que excede todo entendimento blindará os teus pensamentos. E é muito importante a gente vigiar, porque, como bem foi dito aqui, é de uma forma sutil que se dá isso, né? Você começa a assistir uma série porque alguém indicou, e aí você... Eu achei engraçado até porque já chegaram a falar pra mim, Pamela, mas você vê a série é muito boa, o diabo nem é tão ruinzinho, porque tipo colocando como se a culpa fosse realmente a nossa autorresponsabilidade. E aí é onde a gente realmente tem que usar o escudo que é palavra, porque a Bíblia nos orienta muito bem qual é realmente o intuito dele, né? Que ele está ao nosso derredor. Eu digo sempre, Pamela, aqui, que o diabo, ele oferece aparentemente o melhor. Eu digo sempre, cuidado com Mateus 4. Mateus 4 diz assim, que o diabo chegou e disse, Jesus, tudo isso eu te darei. Primeiro, ele não tinha nada. Como é que eu vou dar alguma coisa para alguém se eu não tenho? E o que é que ele oferece? Oferece comida, oferece patrimônio, ele oferece algo para alguém que já era o dono, o próprio Jesus. Mas ele tentou. E naquele momento, se Jesus não fosse Jesus, poderia ter caído na cilada do inimigo. Ele trabalha a mente. Ele tentou trabalhar a mente de Jesus, porém, Jesus é o vencedor, como ele também nos faz vencedor nesse momento, daquilo que você acabou de comentar com a Raquel. Excelente. Olha só, vamos a um breve intervalo, mas só para fazer um breve resumo de como foi enriquecedor esse primeiro bloco. Falamos aqui de trazer à nossa memória o que nos traz esperança. E agora que estamos iniciando o ano de 2022, nós já trazemos esses conhecimentos e essas dicas que são tão úteis. Uma outra dica também do nosso primeiro bloco é vigiar quanto ao que estamos absorvendo, né? Que com toda certeza vai minar os nossos pensamentos e prezar por realmente guardar, blindar os nossos pensamentos. E realmente a chave para isso é Deus. Eu te espero já após o comercial para mais informações.